Meus queridos, a paz do Senhor, vamos à nossa leitura bíblica, irmãos, dessa terça-feira. Estamos estudando o capítulo de número 28 do livro de Jó, que será aplicada a lição, que será aplicada, nós estamos estudando a lição de número 9, que será aplicada agora no próximo domingo, que traz por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Hoje, o versículo sugerido para nós é o versículo de número 12, que diz o seguinte: mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Versículo 12. O tema sugerido pelo nosso comentarista diz o seguinte: onde estará a sabedoria e o entendimento? É muito interessante, né? É um poema muito rico nesse sentido, a forma como ele, ontem nós falamos disso, a forma como ele usa uma metáfora para poder falar do que é essa riqueza, que é a sabedoria. Ao longo desse trimestre, irmãos, nós temos falado bastante sobre essa questão, que é o verdadeiro valor que as coisas devem ter. E o verdadeiro valor da sabedoria está no fato de que nós temos que ser e não ter. Ninguém tem sabedoria. Sabedoria não é algo que a gente vai ter espasmos, vai ter pequenas amostras de pontos de sabedoria. Seremos sábios em determinado assunto, mas seremos tolos em outros assuntos. Não, a sabedoria não tem isso. A sabedoria, ela é sábia. A pessoa que é sábio, ele simplesmente reflete aquilo que ele é. E sabedoria não é um ponto que a gente chega e acabou. A sabedoria, e o próprio poema de Jó fala disso, da profundidade que ela é e de quanto ela é inacessível. A verdade, a melhor palavra seria que, por mais que a gente minere, por mais que a gente se aprofunde, por mais que a gente busque, nunca será o suficiente. Nunca será o suficiente. Por isso que ela começa pelo temor ao Senhor. E parte daí em relação a todas as outras coisas. Nós podemos analisar, irmãos, pelo fato de que quando o pecado entrou na vida do ser humano, a queda que se aponta em direção ao homem, quando o homem cai da presença de Deus, quando o homem cai da sua posição, o que o homem perde é exatamente isso. O homem perde a sabedoria de Deus, o homem perde o conhecimento de Deus. E quando eu falo sabedoria e conhecimento, eu não estou falando que o homem era igual a Deus em pensamento, em inteligência, em sabedoria. Não, mas ele perde o acesso a isso. A sua inteligência, ela fica meramente pautada nas coisas deste mundo, nas coisas humanas, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Nós passamos a valorizar as coisas que se acabam, as coisas que terminam. Nos apegamos demais às coisas que terão fim e esquecemos das coisas eternas, das coisas que permanecem. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está dizendo da nossa totalidade, o único ser de toda a existência, tanto do mundo espiritual quanto do mundo físico, que tinha a capacidade de viver nos dois ambientes. Percebam a diferença que nós temos hoje. Hoje, a nossa limitação é que nós só conseguimos viver no mundo físico. Somos seres espirituais dentro do mundo físico e presos nesse mundo físico. O Senhor Jesus vem para nos libertar, para nos chamar de volta à presença de Deus e nos dar a oportunidade de poder acessar outra vez o mundo espiritual, o mundo de Deus. E a primeira coisa que nós vamos encontrar no mundo de Deus, que é o que faz necessário para as nossas vidas, é o princípio de toda a criação.
Provérbios vai nos dizer, Provérbios capítulo 8, vai nos dizer que a sabedoria foi a primeira coisa a ser criada. Vai até haver uma confusão no capítulo 8 e o capítulo 9 de Provérbios, que vão tentar cristianizar aquele texto, vão dizer que está falando de Jesus. Mas na verdade não, porque Jesus não foi criado. O Filho de Deus não foi criado, ele é Deus. Sendo Deus, ele próprio diz, eu sou. Sendo que ele é, logo ele não foi criado. Porque se ele foi criado, na verdade, ele teve um início. E Deus não teve início. Deus simplesmente é. Então ali o texto está falando da sabedoria mesmo. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus criou a sabedoria. Então antes, irmãos, de nós buscarmos qualquer coisa do reino espiritual, nós precisamos alcançar a sabedoria. Nós precisamos acessar a sabedoria. Nós precisamos ter acesso à sabedoria. E qual é o acesso que nós vamos conseguir? Através de quem nós vamos conseguir? A pergunta do comentarista, ela é pertinente e ela é relevante por causa disso. Porque ele diz, onde está a sabedoria e o entendimento? Está nas faculdades. Hoje em dia se agride tanto a matéria de humanas, e eu acho muito interessante porque nós, pastores, somos da matéria de humanas, porque trabalhamos com gente. E se persegue tanto, né, a filosofia, a história, a geografia, quando, na verdade, tudo isso são ferramentas que deveriam estar ao nosso serviço. E nós deveríamos estar usando isso. Porque tudo que nós precisamos, que é isso que a palavra de Deus nos provoca, que é a meditação, é o estudo e a autoanálise. É eu analisando a minha vida através da palavra de Deus e eu tentando pautar a minha vida, a minha convivência com as pessoas, a minha convivência com os que estão à minha volta, com o mundo no qual eu vivo, através da palavra de Deus. E assim sendo, quando eu consigo isso, eu consigo acessar a sabedoria. Eu consigo acessar o conhecimento de Deus. O filósofo, me foge agora o nome dele, que é aqui de São Paulo, ele diz que existe uma grande diferença entre o conhecimento e a informação. Informação é coisa que passa, você não dá a atenção à informação. Mas o conhecimento é algo que fica. O conhecimento é algo que você adquire e você guarda. Passa a fazer parte do seu caráter, passa a fazer parte de quem você é. E é isso que é conviver com Cristo. Conviver com Cristo, irmãos, não é ter promessa de cura de doenças. Conviver com Cristo não é ter promessas de que nós vamos alcançar bens e tesouros neste mundo. Conviver com Cristo é ter o contato com a sabedoria de Deus e, através dessa sabedoria, sabermos viver neste mundo e no mundo vindouro. Isso é sabedoria. Sabedoria é sabermos viver bem. Perceba que o Novo Testamento vai dizer que o homem espiritual, ele interpreta, ele discerne bem, tanto o espiritual quanto o físico, porque na verdade ele está dizendo que o homem espiritual, ele é sábio, ele detém sabedoria. Então o homem espiritual, ele não tem pressa de julgar as pessoas, o homem espiritual, ele não tem pressa de condenar as pessoas, nem tem pressa de absolver as pessoas. O homem espiritual, ele é sábio, e sendo sábio, ele aprende a contemplar as coisas, ele aprende a analisar as coisas, ele aprende a ser justo. E nós estamos nessa escola, irmãos. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade, ela é burra e arrogante. E ela diz que com algumas regrinhas que são nos passadas, através dessas regrinhas nós vamos nos tornar filho de Deus e pronto, está acabado. Quando na verdade não. Na verdade, o que Cristo está nos possibilitando é o acesso de volta à paternidade divina.
É isso que Cristo está nos dando a oportunidade de ter. De volta, ser chamado de filho de Deus. E começa pela sabedoria. Começa pelo encontro com a sabedoria. Começa pelo encontro com o nosso Deus. Quando o nosso mundo é confrontado, um mundo arrogante, um mundo egoísta, um mundo onde só se preocupa com o próprio umbigo, um mundo onde os meus problemas são maiores do que os problemas de todos, um mundo que não respeita. Enquanto isso, em contramão disso, vem o nosso Cristo, que é o Pai da sabedoria. Não é só Pai da eternidade, ele também é Pai da sabedoria. Vem o nosso Cristo e ele vem nos ensinando, vem nos orientando. Perceba que com Cristo Jesus, a nossa aliança é a aliança do aprendizado, a aliança de discípulos. E no aprendizado, o que nós temos em contato é a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, faça igual Salomão. Entenda que melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que o carro novo, do que a casa nova, é ter a graça e a sabedoria de Deus. É ter Deus como seu Senhor, ter Deus como seu professor, ter Deus como seu Pai. Amém? Que essa terça-feira seja a terça-feira dessa meditação, irmão, onde você vai entender, onde você busca entender que buscar a sabedoria em Deus é melhor do que buscar qualquer outra coisa. As outras coisas a gente pode conquistar, amados, mas a sabedoria de Deus só é acessada por aqueles que se sujeitam à vontade de Cristo. E Cristo passa a ser o seu Senhor. Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.